Capítulo 67. Sado balançou a cabeça como um cão peludo assim que ele e Solution entraram na sala do grande salão. Nas paredes, havia troféus de monstros terríveis, cabeças e garras, até mesmo animais empalhados, havia várias lareiras grandes com panelas de ensopado borbulhando ao redor. A tempestade lá fora não afetava o conforto do paraíso dos guerreiros, o piso de madeira era liso e escuro. E o cheiro de todo lugar o lembrava de uma cabana de caça que ele outrora mantinha para seu uso particular fora da cidade. Ele e alguns amigos o visitavam às vezes. A neve, a chuva, o cheiro da grande floresta e das árvores altas, ainda está lá? Talvez sim, talvez não. Se estiver, pertence a um dos senhores que me destruíram. Se não estiver, é uma ruína, e a terra onde as cinzas estão espalhadas pertence a um dos senhores. Será que alguma dessas coisas realmente aconteceu? Parece impossível agora. Alguns homens lutavam em uma competição de queda de braço em uma mesa, em outra, uma garçonete com roupas verde-vivo que ficavam brancas como a pele cremosa dos seios, bem onde chegavam, inclinou-se para oferecer uma rodada de cervejas de sua bandeja a um pequeno grupo. À primeira vista, ela parecia estar de topless, o que, sem dúvida, era a ideia. Ela parecia saborear seus olhares surpresos e seus risinhos maliciosos, e a moeda extra que caía na bandeja quando ela se afastava deles. Antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, Solution gritou longa e alto, com os braços na cintura: "O príncipe das correntes diz que pode derrotar qualquer um numa briga. Ele diz que o príncipe de Comestra pode derrotar qualquer aventureiro pazeniano numa luta justa." A boca dele se abriu ao lado dela, e rosnados baixos surgiram com a atenção repentina. Ele sibilou baixinho entre os dentes, encarando-a com o canto do olho arregalado: "Lady Solution, o que você está fazendo?" Ela moveu apenas um canto da boca para falar: "Se você não quer que sua cidade seja conhecida como o lugar dos escravos, é melhor não cair como uma vadia, faça algo mais e você será mais útil." Os olhos arregalados de Sado ficaram duros como aço. Ele sentiu sua pele formigar e levantou o queixo para mostrar sua coleira dourada. Ele então levantou um braço, dobrou-o no cotovelo de modo que sua mão se levantasse e fechou os dedos em punho. "Prove que estou errado." Do alto de um corrimão, uma única voz respondeu: "Abra o anel." Price Sado olhou para cima e viu um homem enorme, com pelos escuros e grossos e cacheados cobrindo a maior parte dos braços, como o filho bastardo de uma prostituta peluda com um gorila, e igualmente largo. Dedos grossos como salsichas apertaram o corrimão de madeira polida e simples, e Sado ouviu a madeira estalar sob o aperto. As cadeiras raspavam no chão enquanto guerreiros de vários tipos se levantavam e começavam a resmungar e reclamar, e seguiam até um pequeno corredor, passando por um bar e descendo por um longo lance de degraus que rangiam sob os passos pesados de aventureiros homens e mulheres. "Tem certeza disso, Sra. Solution?" perguntou Sado com um sussurro baixo enquanto seguiam o último dos aventureiros. "Sim, você vai ficar bem, e se não ficar, o problema é seu." Ela riu, tapando a boca com a mão, e foi andando na frente dele. A descida era escura, iluminada apenas pela vela na parede atrás deles, mas o barulho dos possíveis desafiantes já estava aumentando. Para sua surpresa, a escada que descia era muito mais funda do que ele imaginava, e a área abaixo, muito mais ampla do que ele esperava. Em vez de um espaço do tamanho do prédio acima, havia uma gama completa de instalações, e uma equipe de pessoas vestidas de branco em várias posições, segurando bastões de onde emanava luz contínua, iluminando o ambiente quase como se fosse meio-dia, não fosse o teto de terra bem acima. Pedras pesadas e prateleiras de armas, tanto reais quanto de treinamento, estavam espalhadas por todo o lugar, mas a multidão, vista de cima, cercava um grande espaço circular com uma corda de navio grossa e desfiada, circulando a pouco acima da cintura. Ela passava por uma série de postes com furos grossos perfurados para a passagem da corda, até chegar ao início, onde passava por outro furo logo abaixo do início, e estava amarrada com um nó grosso, grande demais para a corda passar de volta. "Com armadura ou sem armadura, escravo?" perguntou o homem com aparência de gorila do centro. "O senhor é um anfitrião infeliz", disse Sado com uma profunda reverência. "Nenhum, é melhor brigar tão bem quanto falar." "Príncipe de uma cidade morta", o gigante proferiu,
aproximou-se e rasgou a vestimenta de Sado até a cintura, amarrou-a ao meio ali para que não ficasse nu e deu um passo para trás. Briga pazeniana contra a cidade que derrubamos. O formigamento na pele de Sado ficou ainda mais rápido, ele sentiu o sorriso se formar sem intenção. Como quiser, senhor, ele respondeu novamente. Entre aí, o grandalhão grunhiu, e Sado entrou no centro. Assim que chegou ao centro, uma jovem de tenra idade o seguiu. Ela tinha cabelos azuis com uma longa trança que lhe descia até as omoplatas e uma expressão passiva nos olhos castanho esverdeados. Usava um avental branco de desenho simples, pouco mais que um saco, na verdade, como se estivesse esperando para ser decorado. Em volta do pescoço, trazia uma coleira simples de couro barato. Ela segurava uma tigela de latão de largura considerável na mão esquerda. Dentro da tigela, havia um monte de pó branco. Ela mergulhou a mão nele e espalhou o pó sobre o corpo dele. Depois passou a mão esguia sobre a pele dele. Sado começou a esfregá-lo na pele, e os murmúrios da multidão começaram a diminuir com seus gestos confiantes e minuciosos. Primeiro o lacaio, vamos ver se ele vale mais alguma coisa. A jovem olhou para ele sem dizer uma palavra e murmurou uma única palavra: Vitória. Castus! Gritou alguém. E um jovem esguio e de aparência robusta entrou no ringue. Ele foi despido da cintura para cima da mesma forma, e a mesma garota retornou um momento depois com uma tigela de pó vermelho. Ela espalhou o pó sobre seu torso pálido, e ele o esfregou na pele. A luta termina quando alguém desiste, fica fraco ou morre. Regras simples, artes marciais, use-as ou não, mas com um pé no chão fora do ringue, você perde. O homem com aparência de gorila repetia. Quando a tigela foi recolocada, a jovem escrava que havia ajudado a pintar os dois homens voltou para o ringue e passou entre eles, de um lado para o outro, e no momento em que saiu para o outro lado, o jovem se adiantou para dar o primeiro golpe, rápido como o estalo de um chicote. Sado estendeu a mão, agarrou o pulso, puxou o garoto para frente e bateu a testa no rosto bonito. O estalo nauseante de osso quando seu nariz se estilhaçou foi seguido por jatos de sangue, mas nem um único grito de dor. Em vez disso, o garoto simplesmente caiu de costas e não se mexeu. Sado curvou-se para o oponente e ergueu os punhos. Não sou chamado de cabeça dura à toa. Não tem mais ninguém? Próximo. O homem gorila preencheu o silêncio, e outro deu um passo à frente. A garota de cabelo azul tomou seu lugar ao lado do ringue. Assim que o jovem inconsciente foi arrastado para fora, um homem maior entrou. Com punhos como pedras e peitorais como lajes de pedra, ele já havia se limpado, inclusive limpando a barba preta e escura. Ela cruzou o espaço entre eles, sinalizando o início da partida. Ele avançou como um touro pelo espaço entre eles, muito mais rápido do que tinha o direito de se mover. Sado não tentou igualar o choque, ele simplesmente rolou para trás, agarrando a barba com as duas mãos. Sentiu seu corpo atingir o chão enquanto colocava os pés sob o gigante e empurrou, fazendo a parede de carne voar para a multidão atrás, derrubando vários deles em uma pilha. Para onde ele foi? Sado perguntou sarcasticamente e levantou os punhos no ar novamente, seu rosto iluminado enquanto seu corpo se lembrava de seu propósito. Próximo! Disparou o homem gorila. Seu próximo oponente era um arame com carne, pintado de vermelho como antes. Seus dentes estavam afiados em pontas e ele os exibia com o olhar faminto de um lobo avistando um cervo. Quando a garota cruzou o ringue novamente, sinalizando o início da luta, ele avançou com golpes firmes e rápidos, com os dedos estendidos como garras. Sado, no entanto, respondeu a cada um com um golpe no pulso ou um contra-ataque que o desequilibrou. Mesmo assim, o homem magro era agressivo, seus golpes ficando mais rápidos a cada momento. E Sado continuou recuando, mas ao redor do ringue, até que não conseguiu mais. Após um desses golpes, ele deu um passo à frente, desviando, avançou para a guarda do homem e desferiu uma cotovelada em seu rosto. O jato de sangue manchou o pó branco em seu corpo e, antes que pudesse se recuperar, cambaleando para trás, Sado o acertou com um soco direto na têmpora, e ele desabou. Mais uma vez, suas mãos se ergueram em triunfo. É o melhor que você consegue fazer, pazem? Gritou ele para os pés que pisavam forte e clamavam por sangue comestra. Solution encostou-se na parede, observando com grande divertimento, luta após luta,
o príncipe caído humilhar os aventureiros. Ele pode não ter sido o melhor príncipe, mas não é nada mal como lutador, pelo menos em comparação com seres inferiores. Pensou ela ao ouvir seu rugido de triunfo ao saltar sobre um oponente caído e socá-lo até que o movimento cessasse. Não havia noção de tempo para ele, havia apenas suor, a sensação de corpos pesados lutando contra o seu. À medida que os golpes de oponentes mais fortes ou capazes começavam a se conectar, o agora bem alimentado e descansado príncipe de Comestra sentia duas coisas: a plenitude de sua força pulsando em seus músculos e uma fúria desenfreada que ele estava feliz por finalmente liberar. Pazen destruiu suas muralhas. A cavalaria pazeniana cavalgou ao lado dos aliados que invadiram sua terra natal. Escravos do meu povo estão por toda parte aqui. Esta é a sua chance, faça-os saber que os Comestrans não são tão facilmente domados. Sua alma o incitava a lutar, e cada vez que uma costela estalava e quebrava contra seu punho, era como uma pequena vitória arrancada de sua maior derrota. Hematomas surgiam lentamente em seu corpo, acompanhados com mais frequência por sangue, seu ou de seus oponentes. No entanto, não podia continuar para sempre. Ele enfrentou um oponente com o dobro do seu tamanho, esticando o pescoço para encarar um verdadeiro gigante com braços como troncos de árvores. Era como uma estátua viva. Então, o cruzamento da garota entre eles recomeçou a luta. É isso, minha última luta, o príncipe pensou quando um golpe violento atravessou sua guarda e ele sentiu 3 costelas se partirem. Dor surda ele proferiu, e empurrou o punho para trás com um rugido de fúria de batalha. Usando os ossos que o punho havia quebrado, a vaga lembrança lhe veio do nada, do golpe que sua senhora desferiu, que atingiu seu torso logo abaixo da caixa mandibular. A forma como seu corpo cedeu e sua mão demoníaca enganchou seu osso e o transformou em sua marionete, por um momento muito doloroso. E assim ele imitou a mulher a quem servia, seu punho tornou-se como uma faca, golpeando abaixo da costela. O ar saía da boca do oponente, mas ele continuou a atacar, com os dedos curvados. Sado segurava pelo osso. Ele viu a compreensão surgir nos olhos do seu enorme oponente enquanto era forçado a se curvar para a frente. Sado empurrava e puxava o osso que havia agarrado, sua mão livre martelando como o martelo de um ferreiro atrasado, repetidamente, enquanto o imponente lutador lutava para se livrar do aperto desconhecido, apenas para que cada golpe enviasse espasmos que paralisavam sua carne. Havia consciência suficiente em seus olhos incrédulos para ver o punho se aproximando, mas não o suficiente para detê-lo. Acertou o queixo, o mesmo lugar que sua dona havia golpeado para derrubá-lo. O bruto cambaleou e caiu como uma grande árvore alta cortada por um lenhador, golpe por golpe, até cair de costas com um baque pesado. Sado estava apenas levantando o punho em sinal de vitória quando desmaiou. Estava escuro lá fora quando Nu acordou. A chuva finalmente havia parado, as nuvens haviam desaparecido e ela podia ver as estrelas no céu que as pessoas daquela parte do mundo adoravam, tantos deuses, e nenhum deles impede os Tlaumo? Inúteis, ela dispensou as estrelas que a fitavam com um olhar de desprezo e foi até a gaiola onde Kaiji dormia. Seu corpo estava completamente enterrado sob o cobertor que Nu garantirá que lhe fosse dado. Você me ama? Péssima ideia, escrava. Então ela se perguntou. Para ela ou para mim? A reflexão posterior foi arruinada quando Kaiji começou a se levantar e a se mexer do sono. A mulher elfa-demônio dormia encolhida, como se estivesse de conchinha com o amante, e quando puxou o cobertor e viu a senhora, seus olhos vermelhos, sonolentos e opacos começaram a brilhar. Senhora, já é de manhã. Ela se virou e olhou pela grande janela. Não, ainda não. Você sabe quando o regimento chegará? Perguntou Nua, olhando pela janela. Kaiji começou a se sentar, o cobertor que usava havia se aberto, mas não demonstrou desconforto com a exposição, respondendo com a eficiência ríspida de uma funcionária talentosa: horas, senhora, apenas algumas horas, tempo suficiente para que eu possa lhe dar banho, cuidar da sua refeição e das suas roupas, enquanto você esteve fora. Tomei a liberdade de mandar a Tem fazer algumas coisas para você. Além disso, devemos ter os cavalos em breve, mas talvez eu deva adiar isso, já que você está se mudando hoje. Embora suas palavras estivessem focadas nos planos de Nua, ela mesma olhava para a janela, para a cidade,
Para onde Priscelis estava, ainda desaparecido, uma de suas mãos inconscientemente agarrou a base de uma das barras. Priscelis, por favor, fique bem, por favor, por favor. Seu lábio inferior tremeu um pouco com o apelo desesperado, mas ela rapidamente se recompôs. Nua destrancou a gaiola sem dizer uma palavra, o clique foi suficiente, e abriu a porta. Kaiji saiu num instante, de pé. O leve tic-tac de suas pálpebras indicou a Nua que ela as estava examinando, ordenando suas tarefas para o trabalho que estava prestes a fazer. Senhora, primeiro precisamos dar-lhe um banho, mas também precisamos preparar os breakers para a ação e garantir que Onimeus esteja a postos para receber qualquer informação, e que Freijin e o Sargento Vargas estejam prontos para conduzir a busca, Lady Solution e... Sado, disse ela lentamente, forçando-se a não dizer Príncipe Sado, não retornaram, pelo que vejo, então terei um soldado posicionado aqui quando partirmos. Kaiji era um turbilhão de eficiência que Nua mal conseguia acompanhar. Kaiji, eu posso tomar banho sozinha por uma vez, estou acostumada a ser rude, ela riu da comparação preguiçosa, mas Kaiji balançou a cabeça e agitou os braços e as mãos para frente e para trás em um gesto negativo frenético, finalmente cruzando-os em um X à sua frente. Senhora, não, você é a Duquesa Aivenor, é tão cedo que talvez ninguém a visse, mas se a vissem, desacompanhada, sem criados, sua posição pode decair. Isso fez Nua parar de repente, e Kaiji se ajoelhou, com a cabeça erguida, agarrou as mãos de sua dona e as trouxe para frente, beijando os dedos entrelaçados. Seu ainda do nosso primeiro dia neste hotel fazenda sentido o que você disse antes, quando perguntou se deveria me manter, eu já tinha pensado nisso, mas tinha minhas dúvidas. Eu me preocupava com a forma como você trataria meu povo se comprasse muitos deles, admito que temia que não fossemos mais que gado para brincar, mas, vendo o que você fez pelos menos importantes de nós, você deveria ter uma cidade, você deveria ter um exército, você deveria ter tudo que caísse em suas mãos, Priscelis, comestra, eu amo meu Sado, mas ele não era o príncipe ideal, ele deveria ter nascido comandante de exércitos, mas você talvez consiga fazer o que ele não conseguiu. Nua ouviu a efusão de fé, apenas para que ela mudasse de ideia, mas você nunca chegará lá, minha amada senhora, se deixar sua posição cair, você precisará dos nobres de Pazem como aliados. Se os outros aliados da cidade se unirem contra a Comestra novamente, eles a destruirão, a matarão e espalharão nosso povo pelos mercados de escravos pela segunda vez. Se você quer tomar meu lar, torná-lo seu, para governar, você não deve deixar que eles pensem mal de você. Ela disse isso com urgência por entre os dentes cerrados e beijou os dedos de Nua novamente. Nunca fique sem um escravo para atendê-la, nunca demonstre que é inferior a eles em riqueza, poder, status. Lembro-me dos nobres de Pazem, eles não são um povo ruim, apesar do que fizeram, mas são sensíveis às nuances do poder. Sua riqueza e raridade a trouxeram até aqui, seu sucesso na tarefa do príncipe fez mais. Mas as pequenas coisas são como ratos corroendo os alicerces de uma casa sobre palafitas. Bastam mordidas e ela cairá. Os olhos de Kaiji brilharam ao encontrar os de Nua. Por favor, ouça, por favor, seja mais sábia que meu Sado. Ela rezou para a deusa a cujos pés se ajoelhava. Suba nas minhas costas, ou nos meus ombros, senhora, e deixe sua escrava ajudá-la a se levantar um pouquinho mais. Nua contemplou aquelas palavras com uma expressão indecifrável. Mas se a sua era uma página em branco, a de Kaiji dizia tudo, uma devoção cintilante, tão intensa que seu corpo não conseguia se conter. Dedos roxo-escuros se moveram com pequenos tremores sobre os de Nua, a dúvida desapareceu, e ela curvou lentamente a cabeça, aceitando a proposta de sua conselheira. Tudo bem, vou acreditar em você. Pegue as chaves das jaulas na recepção, acorde Onimeus, peça o café da manhã para todos. Peça o banho para mim, peça o café da manhã para nós, e hoje, recuperaremos minha propriedade. Nua cuspiu a última palavra com fúria, e Kaiji teve que se esforçar para não chorar de alegria.